Você já sentiu como se sua carteira não fizesse sentido? São vários produtos, uns sobem, outros caem, você não sabe muito bem como eles se relacionam, bate aquele desespero, não sabe se eles vão continuar caindo e a vontade que dá é vender tudo e fazer uma estratégia muito mais simples. A verdade é que muitos investidores olham para os produtos ali da carteira, mas não olham para o principal, que é a tomada de decisão humana. O principal erro nos investimentos não é escolher um mau produto, é você tomar uma decisão errada num momento crucial. Eu sou Igor Falcão, consultor financeiro aqui na Rio Claro Investimentos, sou economista por formação e especialista em investimento certificado. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre como você tira a possibilidade do erro humano da sua tomada de decisão com investimentos. Bem-vindos ao canal da Rio Claro Investimentos. Nós somos uma gestora de investimentos independente e hoje a gente vai falar um pouco sobre como você blindar os seus investimentos das armadilhas da sua própria mente. Quando a gente para pensar nas tomadas de decisão sobre investimentos, parece que só os outros erram, né? Você pensa, os outros vão tomar más decisões, vão desesperar quando o mercado está caindo, mas eu não. Eu sei como isso funciona e eu não vou tomar essas más decisões. Agora o problema é que estatisticamente você vai sim. E estatisticamente todos nós em algum momento vamos ser tomados pela euforia do mercado ou o medo ali da queda. Existe um caso no mercado financeiro muito interessante que trata desse assunto. É o caso do fundo Magellan, cujo gestor é o Peter Lynch, muito conhecido no mercado financeiro. Esse é um fundo que ele ali historicamente teve um dos melhores retornos em toda a história do mercado financeiro, mas alguns anos depois a própria gestora ali do fundo divulgou um estudo em que apontava algo ali muito inesperado, que a maioria dos investidores desse fundo perderam dinheiro ao longo desse prazo de excelentes resultados. Então, quem ficou do início ao fim ganhou muito dinheiro. Mesmo assim, a maioria dos investidores perdeu dinheiro. O que é que explica isso, né? Apesar de ser um fundo com resultado muito bom, ele corria bastante risco, então tinha uma volatilidade muito alta. Momentos, quando subia, subia muito, mas quando caía, caía muito também. E o comportamento humano nos leva a tomar decisões ineficientes em relação ao risco. Quando caía, grande parte dos cotistas saíam com medo de cair mais, e quando subia, muitos investidores entravam esperando que subiria mais. Ou seja, é o famoso comportamento humano de você comprar na alta quando está caro e vender na baixa quando está barato. Isso não é um comportamento isolado, são os vieses comportamentais do ser humano que se traduzem para o mundo dos investimentos. Mas existe uma solução para tirar o erro humano dessa equação e você tomar as decisões de uma forma mais racional, um pouco mais fria. Se o problema é o comportamento humano, então a solução é você desenvolver um sistema em que você tira o comportamento humano dessa tomada de decisão. E o pilar fundamental para você fazer isso é controlar a volatilidade da sua carteira. É aquela velha lógica de você dificultar os maus hábitos e você facilitar os bons hábitos. O que traz essa vontade de você, por exemplo, vender na baixa e comprar na alta? É a volatilidade. Se eu consigo controlar a volatilidade sem sacrificar o risco, eu diminuo ali o meu viés comportamental de querer seguir esse padrão. Para controlar a volatilidade, parece algo muito complexo, mas de certa forma chega a ser simples. Pense num time de futebol. Se eu tenho todo mundo ali na mesma posição, com a mesma função, é todo mundo atacante, por exemplo, e tem que ocupar a mesma parte do campo, esse time não vai dar muito certo, porque todo mundo está fazendo a mesma função. Então, assim como num time de futebol em que você tem que ter o goleiro, tem que ter o zagueiro, tem que ter o meio-campista, o atacante, nos investimentos você tem que ter ativos que cada um cumpre uma função e essas funções devem ser complementares umas às outras. Diversificar da maneira correta não é comprar 400 ativos diferentes, é eu entender como cada classe de ativo na minha carteira se relaciona com o restante. Então, muito mais do que eu ter muitos ativos diferentes, é eu entender quando um está subindo, qual outro está andando de lado, está caindo, para que quando esse primeiro estiver caindo, os outros vão estar andando de lado ou subindo. Então, garanto que nunca todos os ativos da minha carteira vão estar caindo ao mesmo tempo. E falando até em eficiência, em rentabilidade para um mesmo nível de risco, se eu pego dois ativos de risco que naturalmente vão ter um retorno ali, vão ter uma rentabilidade esperada maior do que ativos conservadores. Pense numa carteira com, por exemplo, dois ativos de risco. Quando um está caindo, o outro está subindo. Quando o primeiro está subindo, o segundo está caindo. Olhando para os ativos em separado, eles têm uma volatilidade muito alta. Eles sobem e descem conforme o mercado. Agora, quando eu olho para a minha carteira composta por esses dois ativos, a minha volatilidade é muito menor, ou seja, o risco da minha carteira é muito menor. E quando a minha carteira tem uma volatilidade menor, eu me sinto mais confortável. Isso é comportamento humano.
O ser humano, ele intrinsecamente, ele não é preparado para lidar com incerteza, não se sente confortável em cenários de risco. Então, você diminuindo o risco da sua carteira, você facilita o bom comportamento, que é não vender na baixa e nem comprar na alta. Você sistematicamente toma boas decisões de investimentos. E o segundo ponto muito importante para você tomar boas decisões de investimentos, tirar a decisão humana dessa lógica, é o rebalanceamento da carteira. Se eu tenho organizado qual percentual eu tenho que ter de cada ativo na minha carteira, quando um desses ativos cai, ele vai cair do percentual ideal. Então, com novos aportes, eu tenho que ir lá e recomprar esse ativo até ele voltar para aquele percentual inicial. Por exemplo, se eu gostaria de ter 10% da minha carteira em ações, a bolsa vai muito mal e isso cai de 10% para 8%. No próximo aporte ou no eventual rebalanceamento, eu vou repor esses 2% que caíram e vou voltar para os 10%. Assim, nessa mesma lógica, os ativos que eu queria ter, por exemplo, em renda fixa, eu queria ter 70%, mas a renda fixa se valorizou muito bem e foi para 75%. Eu vou vender esses 5% de diferença e vou voltar para os 70% originais. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu sistematicamente estou comprando na baixa e vendendo na alta. Sem depender do racional humano, sem depender do meu emocional, de como eu estou me sentindo, eu consigo seguir uma estratégia de investimentos muito eficiente dessa forma. Por exemplo, nesse gráfico que você tem na tela agora. A carteira ideal é 50% ações e 50% dólar nesse exemplo que eu estou usando. Se num segundo momento a parte de ações se valoriza e a parte de dólar se desvaloriza, ou seja, ações passam a corresponder a 55% da minha carteira e dólar passa a corresponder a 45%. Você concorda que isso está desequilibrado em relação ao que a gente traçou inicialmente, em relação ao que era o eficiente? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender um pouco de ações e comprar um pouco de dólar. E aí eu volto para aquela composição inicial de 50% ações, 50% em dólar. Então, como eu estou sistematicamente comprando na baixa e vendendo na alta, o retorno esperado dessa minha carteira vai ser inclusive superior à média dos dois ativos. Porque eu não só estou fazendo a média entre esses dois, mas eu estou comprando em bons momentos e vendendo em bons momentos de venda também. E é por isso que muito mais do que um conceito bonito de você falar que tem que controlar a volatilidade da carteira, que tem que rebalancear, você entende como isso se relaciona com o comportamento humano. E até para isso é importante você ter ali uma equipe profissional te auxiliando. Quando você profissionaliza, você tira a sua decisão pessoal e passa a ter alguém olhando de uma forma um pouco mais fria, de uma forma um pouco mais racional para a sua carteira de investimentos. Muito mais do que você buscar uma rentabilidade completamente acima da média, é você fazer a gestão de riscos. Assim como foi o exemplo do fundo que eu mostrei para vocês, ali a rentabilidade foi muito boa, mas o resultado foi ruim, porque o controle de risco emocional dos investidores não foi tão bem feito quanto poderia. Então, se mesmo num ativo com excelente rentabilidade, a maioria conseguiu perder dinheiro, imaginem ativos normais do mercado. Por isso, você não pode deixar seu comportamento humano influenciar de forma muito profunda na sua tomada de decisão sobre investimentos. Nós da Rio Claro estamos aqui para te ajudar. A gente vai olhar não só para a carteira de investimentos, mas para como essa carteira se encaixa dentro do seu planejamento de vida. Se você quer se aposentar, se quer comprar um imóvel, se busca tranquilidade financeira, é para isso que a gente está aqui. Nosso foco é proteger o seu padrão de vida e garantir que ele dure e que você alcance os seus objetivos de longo prazo. Então, se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, comente aqui embaixo o que achou e se você quiser saber mais sobre como a Rio Claro pode te ajudar a tirar as emoções dos seus investimentos, tem o link aqui embaixo também para você se inscrever para uma conversa gratuita ali com um dos nossos consultores. Estamos esperando.